Estimados irmãos espíritas e não espíritas, bem-vindos ao nosso canal. Quero abraçar a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, esta casa de amor e caridade na cidade do Recife, e desejar que a paz do Divino Mestre inunde nossos corações, favorecendo o interesse e a compreensão do assunto que refletiremos nesta noite. O nosso tema de hoje vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, cuja temática é amar o próximo como a si mesmo, nos itens 8, 9 e 10 da instrução dos espíritos Lázaro, Fénelon e Sansão. Uma primeira pergunta nos vem à mente: o que é o amor? Recordemos a frase célebre do Evangelho de João: Deus é amor. Então nós podemos até dizer que amor é sinônimo de Deus. Mas o espírito Lázaro, lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, com indescritível sabedoria, ele inicia sua instrução dizendo-nos: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Olha que interessante. Logo no preâmbulo, Lázaro já diz para a gente que a doutrina de Jesus, integralmente, sem nenhuma exceção, é uma manifestação de amor. É o amor propriamente dito. E ele continua dizendo: visto que esse, o amor, é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então a gente percebe que há uma situação de progresso que foi sendo construída ao longo do périplo evolutivo de cada espírito. E ele justifica, Lázaro, ele diz: em sua origem, o homem só tem instintos. Então vamos pensar lá nos primórdios humanos do Homo sapiens. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Então ele sai daquela fase instintiva e começa naturalmente a perceber as sensações que o mundo lhe traz. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, num estágio mais avançado de evolução, ele começa a depurar-se das coisas que ele reconhece que não são importantes na sua vida. Ao mesmo tempo em que ele procura absorver algum tipo de conhecimento da própria natureza no contato com outras pessoas. E o ponto delicado do sentimento, diz Lázaro, é o amor. Mas aí ele faz uma ressalva. Ele diz não o amor no sentido vulgar do termo, esse que nós estamos acostumados a falar. O amor estógio, o amor eros, o amor fíleo. Não aquele amor ágape que foi o amor de Jesus. Mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Ou seja, aquilo que está no transcendente. E aí eu volto à frase de João: Deus é amor.
Então, nesta primeira parte da fala de Lázaro, nesse preâmbulo, a gente observa que essa doutrina de Jesus, que é o amor, está baseada na própria fala de Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 coisas absolutamente indissociáveis, interdependentes. Aquele banquinho de 3 pernas que eu sempre falo. Se tirar uma perninha, você não consegue sentar. A mesma coisa nessa trilogia, caminho, verdade e vida. Conforme registra o versículo 6 do capítulo 14 do Evangelho de João. Mas aí surge uma dúvida, que parece um jogo de palavras. O amor como expressão da verdade ou a verdade como expressão do amor? E aí, para clarear o entendimento sobre essa dúvida, amor como expressão da verdade ou verdade como expressão do amor, eu fui lá no capítulo 7. Esse capítulo 7 intitula-se Verdade em Amor, da obra mediúnica de Emmanuel Chico Xavier, intitulada Plantão da Paz. Exatamente. Capítulo 7, Verdade em Amor, na obra Plantão da Paz. E vamos ver o que nos diz o Emmanuel. Em nome da verdade, poderia o Senhor ter ordenado medidas aos emissários celestes para um berço de luz, lhe fosse tecido nas culminâncias do mundo social de há 20 séculos. Olha que interessante. Então o Senhor Jesus poderia ter pedido aos seus emissários celestiais que preparassem para ele um berço à altura da sua importância para o mundo. Aí o Emmanuel coloca uma conjunção adversativa. Mas, em nome do amor, preferiu a manjedoura para entrar na esfera dos homens, de modo a servi-los sem ofuscar-lhes a pequenez. 2 lições importantíssimas nesta primeira parte. Primeiro, a missão de Jesus era de servir, mas ele sabia que aquele pessoal era um povo simples, quiçá ignorante, e ele não queria que, num nascimento cheio de ostentação, pudesse humilhar aquelas pessoas, que o Emmanuel diz ofuscar-lhes a pequenez. Daí a escolha pelo nascimento na manjedoura. Mas o Emmanuel prossegue. Em verdade, ser-lhe-ia lícito requisitar as escolas mais cultas para brilhar na meninice entre as criaturas terrestres. Sim, Jesus poderia, de alguma forma, conseguir escolas que tivessem a altura de todo o seu conhecimento, de toda a sua inteligência, de todo o seu brilhantismo. Nova conjunção adversativa do Emmanuel. Mas, por amor, confiou-se ao rude trabalho na oficina de Nazaré. Tanto na primeira quanto na segunda frase, a gente percebe que em nome do amor significa sempre dizer que há uma resignação, uma humildade da parte de Jesus. Ele o faz por amor, não faz por conveniência, mas o faz por amor. Prossegue o Emmanuel. Em verdade, poderia exigir do sacerdócio do seu tempo a cátedra de orientadora que tinha direito. Sim, dado o seu conhecimento, a sua sabedoria, ele poderia ocupar uma cátedra no Sinédrio. Nova conjunção adversativa. Entretanto, por amor, buscou velhos barcos de pescadores humildes para com eles argamassar a epopeia da Boa Nova nascente. Então Jesus não foi para os púlpitos dourados dos homens
vestido com longas túnicas brancas, alvinitentes, enfeitadas com fios dourados. Não. Subiu lá no barco dos pescadores e ali ele fez a sua pregação de amor e caridade. Diz ainda o Emmanuel, em verdade, possuía recursos para excluir Madalena da Assembleia dos Seguidores, atirando-lhe ao rosto a sua condição de obsidiada por 7 gênios sombrios. Poderia refutar a companhia de Madalena, afinal de contas era uma prostituta, uma mulher de vida complicada. Nova conjunção adversativa, diz Emmanuel, entretanto, por amor, destacou-lhe as sublimes qualidades ocultas, dela fazendo a mensageira de sua própria ressurreição. Olha que interessante. Por amor, sempre por amor. O amor como causa de tudo, o amor como intenção primeira. Ele destaca as qualidades que Madalena trazia em si, porque ninguém é totalmente o erro, todos nós temos uma parte boa, claro, e faz dela a pessoa que vai ser mensageira de que ele ressurgiu. Porque a primeira pessoa que encontra Jesus fora do túmulo é Madalena. Diz o Emmanuel, é verdade, poderia eliminar Simão Pedro do colégio de aprendizes em face da deserção de que o amigo vacilante fornecera testemunho à frente do martírio que aparentemente significava derrota. Pedro negou 3 vezes, mas nem por isso Jesus o rejeitou. E aí, mais uma conjunção adversativa, diz Emmanuel, no entanto, por amor, erige no apóstolo inesquecível o luzeiro do Evangelho renovador. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, não a igreja física, mas a igreja sublime do Evangelho de Jesus, do cumprimento das orientações evangélicas de Jesus. Diz o Emmanuel, é verdade? Jesus poderia fugir aos tormentos da cruz, negando-se à condenação descabida que o categorizava à conta de malfeitor vulgar. Sim, porque o que aconteceu com ele só acontecia com os malfeitores, com os bandidos, os criminosos. Nova conjunção adversativa e Emmanuel afirma, mas, por amor, aceita a flagelação e a morte para guiar-nos à construção da verdadeira felicidade. 2 lições. A capacidade de resignação de Jesus e a ideia de que a felicidade se constrói, na maioria das vezes, à custa de muita dor e sofrimento. O Emmanuel diz ainda, em verdade, nada mais cabível do que afastar-se, em definitivo, dos amigos frágeis e dos beneficiários indiferentes do mundo, depois da morte, e desfrutar nas esferas superiores os talentos da aventura perfeita. Depois de ter passado tudo o que Jesus passou, ele poderia simplesmente ascender ao plano espiritual, pensar consigo mesmo, eu deixei a lição, quem quiser que siga. O Emmanuel então coloca uma nova conjunção adversativa e diz, mas, por amor, retorna ao ambiente das criaturas que o haviam abandonado para afirmar-lhes que seria o companheiro constante e o amigo incondicional até o fim dos séculos. Só por amor se faz isso. Não há nenhuma outra razão que justifique uma conduta desta a não ser a razão do amor. Apesar de tudo, ter sido traído, ter sido negado, as pessoas fugirem, se esconderem,
Jesus reaparece no meio deles e qual é a sua primeira palavra? A paz esteja convosco. Sim, porque Jesus sabia que eles estavam todos inquietos, eles tinham consciência do que tinham feito. E o Emmanuel encerra dizendo: se procuras acender a luz da verdade, não te esqueças que o amor é o único veículo capaz de convertê-la em alegria e alimento de nossas almas na ascensão para a vida maior. Então é indissociável esse binômio verdade e amor, amor e verdade. A única possibilidade que nós temos de ascender à vida maior é no exercício pleno do amor, mas do amor ágape. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O segundo benfeitor espiritual, que traz uma instrução, é Fénelon. Fénelon diz: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então ele reafirma que o amor é essência divina. Lembrar da frase de João: Deus é amor. Todos nós que somos partículas infinitesimais de Deus, enquanto espírito por ele criado, temos no fundo do nosso coração essa centelha desse fogo sagrado. E o Fénelon diz mais: Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. Embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Então ele diz que apesar de nós sermos pressionados, comprimidos, como ele fala, pelo egoísmo, pela vaidade, por todas essas coisas que deslustram o brilho do nosso espírito, mas ainda assim, com a nossa moralidade, a nossa inteligência, nós somos capazes de desenvolver esse amor em que pese a dureza da vida, os desafios que as dificuldades da existência humana nos proporcionam. Então, nada mais essencial que o sentimento do amor amalgamando as criaturas pelo inequívoco compromisso do servir indistinta e incondicionalmente. Servir indistinta e incondicionalmente a todos sem nenhuma condição. Então, a forma prática de manifestação de amor, ou do amor, é o servir. É o verbo que lhe dá complemento na ação. Mas é interessante que o Fénelon faz uma observação importante quando ele diz: o amor se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E o que é moralidade? Etimologicamente, é a qualidade característica do que é moral, ou seja, daquilo que segue os princípios da moral. Por outro lado, segundo o Espiritismo, moral é a regra de bem proceder, isto é, a faculdade de distinguir o bem do mal, e que funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então, desta forma, ele cumpre efetivamente a lei de Deus. Tal como a gente lê na resposta da questão 629 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec argue sobre a moralidade. Por outro lado,
A inteligência, segundo as notas das questões 71 e 585 de O Livro dos Espíritos, é a faculdade que nos permite ter consciência da própria existência. A inteligência favorece uma série de coisas em cada ser humano. Nos permite uma relação com o mundo exterior. Nos dá meio de prover as próprias necessidades. Nos dá consciência do futuro. Nos dá conhecimento de Deus ou daquilo que pode nos conduzir a uma melhor compreensão sobre Ele. Isso tudo são manifestações da inteligência. O próprio Fénelon, na sua instrução, ele diz: nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. Então está falando dos mundos superiores, que ainda não é o nosso caso. Aqueles mundos que já ultrapassaram a fase do mundo primitivo, do mundo de expiação e provas, do mundo de regeneração, e já estão num patamar mais elevado. E o Fénelon, então, diz algo que todos nós sabemos. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Então ele diz algo que nós já sabemos, mas assinala uma esperança. Que ele de realizar em breve sensível progresso. Mas ele não fixa a data. Primeiro, porque é processual. Segundo, não depende de nada externo, depende de cada um dos habitantes do planeta Terra. Agora, para que isso aconteça, ele mostra qual é a condição essencial, a transformação social. E aí, quando nós praticarmos a lei de amor, justiça e caridade, poderemos, em toda a sua extensão, claro, poderemos então suspirar por um mundo mais elevado. O amor é a consequência natural da conjugação do verbo amar. Consequência natural da conjugação do verbo amar. Em todos os tempos e modos. Por isso que o terceiro benfeitor espiritual, Sanson, ele diz: amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhes façam. Amai o vosso próximo como a si mesmo. Orientação de Jesus. Então Sanson está dizendo que este homem que ama verdadeiramente, ele tem probidade, ele tem consciência, ele faz aos outros tudo o que ele quer que aconteça com ele mesmo. E ele diz mais, é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. Então, é alguém que tem bondade, que tem caridade. Ele diz ainda, é considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. Então ele dá o sentido da família universal. Que nós ainda pensamos que família são apenas aqueles que estão ligados pelos laços consanguíneos. E ele diz, e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Então, todas as criaturas que habitam os diferentes mundos, lembrar Jesus quando disse, a casa de meu pai tem muitas moradas, a casa é o universo, as moradas são os diferentes mundos.
Então, estas criaturas que estão nesses mundos mais evoluídos são nossos irmãos, mas também a que estão nos mundos primitivos ainda também são nossos irmãos. Por quê? Porque todos fazemos parte da grande família universal. E o benfeitor Sanson acrescenta dizendo: assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou. Porquanto de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. A lei de causa e efeito. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Então, duas coisas aparecem aí e que são importantes: o amor e a justiça. Essa compreensão do outro, essa interação com o outro, a preocupação com o sofrimento do outro, com as necessidades do outro, a importância daquilo que nós ofertamos a cada criatura, a nossa melhor parte, o nosso amor incondicional. A gente sempre tem que estar preocupado e vocacionado para levar uma palavra de esperança, de conforto, mas também, muitas vezes, levar o alimento material. Mas é o benfeitor Emmanuel que no capítulo 44, esse capítulo intitula-se Uma Só Luz, da obra Mãos Unidas, nos dá a maravilhosa definição do amor enquanto luz. Já vimos enquanto verdade, agora vamos ver enquanto luz. Emmanuel começa dizendo: ninguém nega que as provações amargam, que lutas complicam, que desentendimentos dificultam, que ofensas ferem. Ninguém nega isto. Verdade inquestionável. Entretanto, é imperioso considerar tudo isso na condição real com que se apresenta na escola da vida. Isto é, por material didático imprescindível na elucidação e no aperfeiçoamento da alma. Vamos ter provações, vamos ter luta, desentendimento, briga, confusão, ofensa, mágoa? Sim. Isso é real? É. Qual é a finalidade? Pedagógica. Porque essas circunstâncias todas, o Emmanuel chama de material didático, para nos esclarecer, para nos aperfeiçoar, para nos fazer progredir. O Chico dizia que se não fosse a dificuldade, ele não teria saído do canto. Diz o Emmanuel: rememora, a título de estudo, os últimos 10 anos de existência sobre os quais te eriges fisicamente agora. Examina a transitoriedade de todas as ocorrências que te entreteceram a paisagem exterior. Enumera os obstáculos que atravessaste, muitos dos quais se te figuravam montanhas de aflição, e que hoje se te transformaram em experiências benditas. Olha que interessante. Essa viagem ao passado que ele está fazendo aí dos últimos 10 anos. Examinar a vidinha de cada um de nós, as dificuldades, ver que naquele momento que ela apareceu, parecia uma coisa intransponível e que hoje se transforma ou se transformou naquilo que o Emmanuel chama de experiência bendita. Ele diz: recorda os companheiros que se distanciaram de ti ou dos quais te distanciaste, cuja ausência antes da separação te parecia insuportável e que atualmente resguardas na memória por benfeitores, a que te reúnes em espírito dentro de mais altas dimensões de harmonia e entendimento.
Quantas vezes a gente precisou se afastar de alguém e não queria, achava que, perdão, não ia dar certo, que ia sofrer muito. Suportou a separação, a amizade continua a mesma, o amor continua o mesmo. E espiritualmente há uma convergência no campo da harmonia, do entendimento com essas pessoas. Diz o Emmanuel, conta os problemas de família que te agrediram antigamente, a afeição de pesadelos, presentemente convertidos em vantagens e bênçãos no caminho da própria vida. Ora, se o cenário familiar não é um grande laboratório de progresso, com todas as dificuldades, os enfrentamentos entre esposos, com os filhos, com os netos, com outros familiares, e aquilo que parece intransponível, sem solução, de repente o tempo mostra. Foi uma grande bênção na vida da gente. Por quê? Porque alguma potencialidade emergiu dentro desta dificuldade. Se não tiver dificuldade, não tem como fazer vingar e valer as potencialidades do espírito que todos nós carregamos. Diz o Emmanuel, anota o número de pessoas que em outras ocasiões interpretavas por adversários potenciais e que o tempo transfigurou em refúgios de paz e compreensão em teu benefício. Olha que interessante. Isso no ambiente do trabalho é mais que acontece. E pondera quanto aos amigos que acreditavas detentores de longa existência no corpo terrestre e que, com surpresa, viste partir no rumo da espiritualidade maior antes de ti. Sim, quantos de nós não passou por isso? Revisa tudo que enxergaste, ouviste, acompanhaste e empreendeste em apenas 2 lustros de permanência na Terra, e verificarás que uma só luz persiste, acima de todos os fenômenos e acontecimentos do dia a dia. A luz do amor, que colocaste no dever retamente cumprido perante as criaturas e as ideias a que empenhaste o coração com o trabalho no bem dos outros. Luz que permanece inapagável em nós e por nós, a iluminar-nos a estrada para a felicidade verdadeira, hoje e sempre. Esse Emmanuel é fantástico, simplesmente extraordinário, com um nível de inteligência inquestionável. Ele pede para a gente rever 10 anos e no final ele diz agora, olha, vê tudo que você ouviu, que você enxergou, que você acompanhou, que você fez. E você vai verificar que entre os acertos e os erros, as dificuldades entre as derrotas e as vitórias, no bojo de tudo aparece algo extremamente importante, que é a luz do amor. Agora, em que circunstância? Quando a gente cumpriu retamente o nosso dever. Em vez de estar lutando pelos direitos, nós nos empenhamos no cumprimento do dever. E fizemos as criaturas felizes, praticamos o bem, praticamos a caridade. E é exatamente isso que se transforma numa luz inapagável. E que veio nesses 10 anos iluminando a nossa estrada. Mas a esse propósito, vamos recordar também o que disseram os espíritos superiores ao Allan Kardec, quando ele, na pergunta 614 de O Livro dos Espíritos, que abre a parte 3ª das leis morais, Kardec perguntou o que se deve entender por lei natural. E eles disseram, a lei natural é a lei de Deus. A única verdadeira para a felicidade do homem indica o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Isso tem a ver com a lei de amor. Porque a lei de amor é uma lei natural.
é uma lei de Deus. Compreendamos que a existência humana, com as suas vicissitudes, ela reclama atenção e discernimento, ao lado da renúncia e da boa vontade. Esses são elementos chaves no nosso progresso espiritual. E aí vale a pena a gente recordar aquele conselho emanuelino que está lá no capítulo 37 da obra Instrumentos do Tempo. Esse capítulo 37 chama-se O Selo do Amor. É o título do capítulo, O Selo do Amor. O Emmanuel diz, é preciso seguir adiante. Ou seja, nada de estagnar, nada de parar. Como super-homem. Para o alto e avante. E aí ele coloca as condições desse seguir adiante. Amando, crendo, esperando e servindo sempre. Esperando no sentido de esperançar, não no sentido de espera. Cada obstáculo e cada amargura guardam raízes no processo educativo de nossa própria regeneração. Ter consciência disso. Dificuldade é bênção. Aliás, no Evangelho está escrito, a dor e o sofrimento são bênçãos que Deus envia aos seus eleitos. Quem são os eleitos? Todos nós. Cada ensinamento, diz Emmanuel, tem o seu lugar, a sua hora e a sua felicidade. Lembrar aí a célebre frase do Chico, né? A reencarnação não erra de endereço. Então nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para fazer a coisa certa. E o Emmanuel diz, o Senhor não nos impõe fardos que não possamos suportar. Não nos interessa problemas que não estejamos aptos a resolver. E jamais esqueçamos de que a reencarnação traz o selo do amor divino, em benemérito esquecimento, enriquecendo-nos de bênçãos de reaproximação, fraternidade e serviço, a fim de executarmos, sem percalços invencíveis, o trabalho de nossa própria redenção. O trabalho de nossa própria redenção. Olha que interessante. Meu jugo é leve, meu fardo é suave, disse Jesus. Então o Senhor não coloca no ombro da gente aquilo que a gente não pode suportar, não pode carregar. Nem também envia problema que a gente não possa resolver. Muitas vezes por covardia, porque queremos nos acomodar, dizemos que eu não consigo resolver isso. Consegue. A solução está dentro de cada um de nós. Mas aí o Emmanuel chama atenção para algo importantíssimo. O que significa a reencarnação para cada um de nós? É uma bênção. Reencarnação é a maior manifestação da misericórdia divina, do amor de Deus por cada um de nós, suas criaturas. E ele diz que a reencarnação traz o selo do amor divino, traz o selo do amor de Deus. Recordando mais uma vez a fala de João, Deus é amor. E ele diz mais, que este selo é o esquecimento, é o benemérito esquecimento. Não nos lembramos do que fomos e fizemos na reencarnação anterior. Isso é bênção. Que se conseguíssemos lembrar, ou seríamos humilhados ou exaltados, e as duas situações seriam trágicas para o espírito e para o encarnado. Mas ele diz que esse selo do amor divino, que é o benemérito esquecimento, ele nos enriquece de bênçãos. Porque pelo livre-arbítrio, pelas boas escolhas, nós vamos nos reaproximando das pessoas. Sim, porque a gente vai reencarnar num círculo afetivo onde estão os nossos desafetos, muitas vezes. Onde nós temos coisas a consertar. O Emmanuel fala da bênção da fraternidade, da bênção do serviço.
E ele diz que tudo isso que nós fizermos, nós seremos os grandes beneficiados. Mesmo que tenhamos dificuldades, mas ele diz, não tem percalço invencível. Todos os obstáculos poderão ser ultrapassados. E isso tudo vai favorecer a nossa própria redenção. Essa última frase do Emmanuel, essa última sentença do Emmanuel, é uma síntese mais que perfeita da lei de amor. O amor por mim, o amor pelos outros. Eu costumo dizer que o amor é como um copo d'água. A água que está dentro do copo, ela só sai de dentro do copo, ou se você virar o copo intencionalmente, ela cai, ou se ela começar a crescer indefinidamente, por um mecanismo que não sabemos qual, mas ela começa a crescer. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, daqui a pouco ela ultrapassa a borda do copo. Ultrapassa o limite físico do copo. Aí começa a se espalhar pelo chão. Eu defino o amor exatamente desta forma. Se ele não for muito grande em mim, se ele não for suficientemente grande em mim, a ponto de transbordar de mim mesmo, eu não poderia amar ninguém. É preciso que esse amor imenso que eu tenho em mim mesmo ultrapasse o limite físico e espiritual de mim mesmo para alcançar o próximo, alcançar o outro. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações emanadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.